Obrigado, Senhor, porque sim, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas, os seus planos, como diz a tua palavra, são bons planos e boas promessas para os teus filhos. Mesmo quando enfrentamos as lutas, o incerto, as dificuldades, obrigado porque a tua voz ecoa nesta manhã uma vez mais em nossos ouvidos, dizendo que sim, tudo coopera para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para a nossa vida. E eu te agradeço e nós te agradecemos por isso, Senhor. Conserva-nos assim, Senhor, em todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, para que prefiramos confiar na tua palavra e prosseguirmos com os olhos em ti. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa declaração de fé, a nossa adoração, e continue conosco nesta manhã, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele uma vez mais. Tudo bem? Pode sentar lá. Tem alguém aqui que não se contém querendo entrar no louvor? Que chegue logo o seu dia. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 e 12. Bem-vindo a todos nesta manhã de bom frio. Que delícia ter esse tempo e esse clima aqui, né? Pode ir lá, vai na cama, mamãe, vai papai ficar. Tchau. Efésios 6, tchau. Verso 10, verso 12. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Oremos uma vez mais. Pai, continue conosco. Que manhã gostosa, Senhor. Que tempo bom de louvor e adoração. Nós te agradecemos por cada vida deste ministério de música da igreja, que tem dado o seu tempo, a sua vida, os seus dons, a sua criatividade. Nós os abençoamos, Senhor. E que seja esta igreja uma igreja que produza muitos e muitos levitas contemporâneos, que continuem a missão de louvar o grande Deus e trazer para a casa dele esse ambiente que é ambiente de morada do Senhor e que nos toca, nos liberta e nos sensibiliza. Mas também nós oramos pelas nossas crianças, Senhor, cada uma delas agora na sua classe. Abençoe e fale com os nossos pequeninos e continue a falar conosco e transforma-nos um pouco mais ainda esta manhã à semelhança de Cristo. Pois assim oramos no nome dele. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Pausanias, nome estranho, mas verdadeiro, um antigo escritor, historiador do mundo antigo, escreveu uma parábola. É uma parábola que fala de um certo lutador, literalmente um lutador de Éfeso. E esse lutador, um belo dia, viajou para Olímpia, porque queria competir nos jogos, e para lá ele foi. Começaram os jogos, começaram as lutas, e o lutador venceu a primeira luta, venceu a segunda, e venceu todas as lutas que estavam diante dele. Até que o juiz percebe que tem algo ali no tornozelo dele, e fica curioso para isso, e para então, antes da próxima luta, para saber o que era aquilo. E descobre que ali no tornozelo dele, este lutador tinha um amuleto do mundo antigo. Era um amuleto que continha as chamadas letras de Éfeso. O que eram as letras de Éfeso? Eram invocações de encantamentos, de pedidos de poderes e de magia, que aquele que usasse ou invocasse essas letras de Éfeso teria vitória em qualquer situação. E ele, então, antes de ir para os jogos, amarra isso e começa a vencer. E diz nos Pausanias que quando o juiz, então, remove do tornozelo dele, pedindo, você não pode usar isso.
ele perde a primeira luta, ele perde a segunda luta, ele perde a terceira luta, ele perde todas as outras lutas consecutivas. Num outro paralelo, Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos relatou o seguinte: lá em Éfeso, no mesmo lugar de onde veio as letras de Éfeso, estava Paulo, e Paulo pregou e ensinou lá por um bom tempo, e naquele lugar haviam endemoniados. Então um grupo, ouvindo Paulo e como Paulo agia em Éfeso, teve a seguinte ideia. Teve a ideia de chegar diante dos endemoniados, das pessoas possessas, e dizer o seguinte: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. Era como usasse a autoridade do outro. E um belo dia, Lucas nos escreveu o seguinte, que o espírito maligno olhou para esse pessoal e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas e vocês, quem são? E os endemoniados então atacaram as pessoas, espancaram as pessoas, diz-nos Lucas, com tamanha violência, que eles fugiram correndo para suas casas, totalmente sem roupa, pelados e feridos. E quando isso se tornou conhecido, então, pelos judeus e gregos que viviam lá em Éfeso, um temor bateu no lugar. Todo mundo começou a parar e perceber, caramba, tem algo, tem uma força aqui maior do que a nossa. E a consequência disso é que então eles voluntariamente começaram a confessar a Cristo e começaram também a declarar os seus pecados. Houve uma confissão coletiva pública em Éfeso. E mais chocante, Lucas também nos diz que um grande número de pessoas que praticavam ocultismo em Éfeso, eles pegaram os seus livros, daí você entende então a ideia de onde vêm as letras de Éfeso, e queimaram publicamente. Quando você pensa nisso, né, quanto tinha de magia, de livro, de literatura lá em Éfeso? E Lucas nos informa que o valor total chegou a 50.000 dias de trabalho de um trabalhador braçal. É claro que o valor aqui não era o valor dos livros no sentido do pergaminho, da dificuldade de fazerem livro. Valia tudo isso porque eram livros secretos, livros místicos, livros que quem então detivesse esses livros teria então poder para promover encantamentos. 50.000 diárias de um trabalhador braçal do mundo antigo. Isso nos faz entender então que Éfeso era um local de encantamento, Éfeso era um local de magia, Éfeso era um lugar que você ia comprar a fitinha do Bonfim de Éfeso e colocar no seu braço. Lá tinha a padroeira dos Efésios, Diana ou Artemis. Essa é a hora que alguém esconde, né? Quando está usando assim, falou. Lá tinha Diana ou Artemis, que era presente na realidade de todo mundo. Então Paulo sabia onde ele estava, ele sabia o que faziam aquelas pessoas. Ele sabia que existia uma realidade local e ele sabia que existe, que sempre existiu, uma realidade espiritual. Agora perceba bem, meus irmãos, o cristianismo sim contém eventos totalmente históricos, relacionados à vida do Senhor Jesus, relacionado ao momento que ele viveu, relacionado à cruz do Calvário, que era um item do mundo romano. Nós temos fatos históricos sobre a ressurreição, nós temos fatos sobre a igreja primitiva, nós estávamos lá em viagem agora e visitamos essas ruínas, então tudo isso é história, tudo isso é fato. Mas nesses componentes da fé estão contidos também um lado que vai além do físico. Algo que vai além da causa e efeito, eu planto e colho. Pois preste atenção, nós cremos na vida eterna. Dá para provar a vida eterna? Não. Eu e você esperamos pela vida eterna, mas cremos e isso nos pacifica, não tememos a morte. Mas você não conhece ninguém que foi lá e voltou e falou: olha, é o seguinte, estava lá na vida eterna agora, vim dar uma passeada aqui para falar para vocês que continuem, que vale a pena. Não, a gente crê, então é algo que vai além do físico. Nós cremos na atuação do Espírito Santo. Nós cremos que existe esse ar em movimento que continua movendo, que fala ao nosso ouvido, que sensibiliza o nosso coração. Nós cremos e percebemos a atuação do bem e a atuação do mal. Isso tudo é verdadeiro, isso tudo é real, isso tudo é atuante.
E aí você vê o apóstolo Pedro, quando fala sobre isso, ele diz o seguinte: olha, sim, lancem as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance aquilo que você sente nos pés do Senhor, Ele cuida da gente. Mas aí Ele dá advertência: mas sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa, preste atenção, devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que vocês têm em todo o mundo aqueles que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então Pedro dá o nome, inclusive, é ele mesmo, não é só falar o mal porque tenho medo de falar o seu nome, é o diabo. E ele está ao redor daqueles que temem ao Senhor. Perceba, Pedro está escrevendo para gente de fé, Pedro não está escrevendo para quem não conhecia Deus. Então isso nos dá plena ciência de que sim, nós vivemos nesse circuito da vida, nesta batalha espiritual. Nós vivemos num mundo natural, que sim, sofre consequências positivas e negativas, a ecologia que nos diga, tudo que o planeta sofre com tudo aquele terror que o homem faz sobre a natureza, isso é verdade. Eu vivo consequência daquilo que fiz, daquilo que estudei, daquilo que produzo, daquilo que trabalho, daquilo que sonho, daquilo que adquiro, das horas do meu suor, e você também. Mas nós também vivemos uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela existe e ela interfere e ela quer, nas palavras de Pedro, devorar, ela quer atacar, pois essa luta entre o bem e o mal é uma luta que ela fica cada vez mais evidente. Nós abrimos os jornais, nós ouvimos os noticiários e nós percebemos cada vez mais avanço da maldade manifestada diariamente. É mais ou menos assim, são absurdos em cima de absurdos. Quando você pensa que já viu tudo, vem uma notícia pior. Você fala: não acredito que aconteceu isso, não acredito que fizeram aquilo. É uma criatividade da manifestação da maldade, e maldade feita por seres humanos. Não é maldade feita sobre um capeta, um saci pererê que está andando por aí, não. É maldade instalada na gente e que choca todo mundo até a próxima. Aí a próxima ganha o lugar nos noticiários, aquela que estava anteriormente some, e nós vivemos assim, vendo essas maldades acontecendo. Sim, meus irmãos, nós temos que ter tranquilidade, mas certeza de que existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo todo, pois os personagens da nossa fé, eles são personagens espirituais. E eu começo aqui com o que Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em outras palavras, na dimensão espiritual. Da mesma forma, esse Deus que é eterno e espírito, existe as hostes do mal. Eu queria que você pensasse um minutinho. Você já imaginou quantos os demônios e todo o mundo do mal sabe a respeito da humanidade? Nós lemos livros. Se você quiser se informar sobre um período histórico, você vai ler. Você vai atrás daquele momento da história e você vai ser informado, e você vai aprender, e eu também. E esses demônios, que sabem tudo o que acontece na terra, sabem dos nossos dias, sabem inclusive o que os meus pais fizeram, o que os meus avós fizeram, o que os meus bisavós fizeram, o que os meus tataravós fizeram. Será que ele está tentando em mim levantar alguma coisa que na minha família já é um traço familiar? Já é algo recorrente em todo? Parece que todo mundo acontece daquele jeito. Isso é um ponto muito sério, muito verdadeiro. Alguns dão uma mística um pouco maior a isso, colocando esses problemas hereditários maiores que Jesus, e esse é o problema, porque Jesus está acima de tudo. Mas que é realidade que em algumas famílias você vê isso nítido, acontece com todo mundo a mesma coisa. É uma transmissão passada de gestos, de valores, de repetições, de imitações, que vai todo mundo seguindo o mesmo circuito, porque um aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o tataravô, e continuam essas transmissões. Agora, junta isso, que é comportamental, com a possibilidade de seres malignos ali olhando, torcendo e tentando direcionar o caminho para que continue, sim, o processo de abismo após abismo, e não de glória sobre glória.
Nós lidamos sim com realidades que nós não vemos. Eu acho que se Deus abrisse os nossos olhos por alguns segundos e fizesse assim, olha, dia da igreja, o dia da abertura de olhos, nesse dia todos os cristãos do mundo vão ver um pouquinho o que acontece na terra. Eu acho que a gente ficaria desesperado de perceber essa realidade espiritual, de perceber o que acontece no nosso mundo, porque é o que a Bíblia diz, preste atenção nessa ilustração linda, é um leão procurando alguém para devorar, não é para fazer carinho. Então, se nós entendêssemos isso como a Bíblia diz, nos daria pelo menos, e esse é o motivo dessa palavra, uma consciência de que o inimigo não está parado dizendo, com esse aqui eu não mexo mais porque ele é fantástico, ele é um servo tremendo. Não. Ele está o tempo inteiro em atuação. Ao mesmo tempo, então, que Deus, o Senhor, está cercado com as suas hostes do bem, com as suas hostes do céu, com os seres angelicais. É por isso que um dos nomes de Deus é Adonai Tsevaot. E Adonai Tsevaot significa Senhor dos exércitos angelicais, espirituais, não são dos exércitos da terra. São daqueles que quando nós vimos, você lembra quando Jesus nasceu, as hostes, paz na terra. São aqueles que estão ao redor do Senhor, aqueles que falam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. No ministério de Jesus, uma vez mais, isso ficou totalmente evidente. O ministério de Jesus estava contido nele o libertar pessoas endemoniadas, mostrar que havia realidade. Jesus nunca chega para um endemoniado e fala assim, meu querido, isso é psicológico, venha para a clínica. É um demônio da inconsciência, não. Qual é o seu nome em um dos momentos? Meu nome é Legião. Tem mais de um. São espíritos que atacam pessoas no fogo, na água, que querem matar. Então as evidências estão lá, estão no ministério de Jesus no tempo inteiro. E aí você passa pela palavra dos apóstolos, você chega no livro de João, lá no último livro da Bíblia, lá no Apocalipse, este João que estava na ilha de Patmos, quando Domiciano, o imperador, quis fechar a sua boca, vai Jesus de maneira espiritual, não dá para explicar, visita esse homem, e visitando este homem, fala para ele, descreve para ele o que iria acontecer, e em uma dessas descrições tem uma das definições mais incríveis sobre o mal. E a definição é o seguinte, Apocalipse 12, 9. Olha, o grande dragão foi lançado fora. E aí ele explica quem é, para ninguém ter dúvida. Ele é a antiga serpente. Ele é chamado diabo ou Satanás. Ele é aquele que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra. Então, para não haver dúvida, João deixou claro lá da ilha de Patmos que lá aquela história inicial, que não é da carochinha, é de Deus. Tinha uma serpente no Éden, desde o início, que representava, como João diz, claro, ela é o mal, ela é o diabo, ela é o dragão, ela é Satanás, é a antítese, a antagonia, antagonismo contra Deus, mas ele não vencerá. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, é o que Paulo diz. Destruirá pela manifestação da sua vinda, é o que Paulo escreveu para o povo de Tessalônica. Mas a luta existe, a luta continua, a luta é presente e a batalha será perene até a vitória do Senhor. Por isso, meus irmãos, primeiro, não pense numa vida sem batalhas, sem guerras espirituais. Pois esta é a forma que viveremos com a certeza de que sim, a vitória é do Senhor. E que por ser dele a vitória é nossa, então eu posso estar alicerçado nele, e é o que diz o texto que nós lemos. Quando Paulo escreveu dizendo, primeiro, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele é a base. Em um outro momento, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte, olha, nós vivemos como homens,
Querendo dizer, somos resultado do físico, sim, mas nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós vivemos como homens, mas as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Então, Paulo começa a dizer, naquele cenário de Éfeso, cenário de mandinga, cenário de encantamento, cenário de magia, cenário de padroeiro, cenário de letras de Éfeso, cenário de invocação de espíritos, de paganismo, etc., ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Sejamos cheios do seu poder, cheios do poder. Eu vou trazer à sua memória mais um detalhe. Quando Paulo chegou em Éfeso, conforme Atos 19 nos diz, ele chega e pergunta, olha, vocês então receberam a Cristo? E eles respondem, sim, Paulo, já estamos afinados, já recebemos. E Paulo pergunta, mas o que vocês receberam quando creram? Vocês receberam o poder de Deus, o Espírito? Eles, não, Paulo, a gente foi batizado. Paulo, a gente foi batizado no batismo de João, não é assim? Tem que ser batizado nas águas. Paulo fala, é verdade, é assim, mas vocês também precisam do poder. E aí a Bíblia diz o quê? Que Paulo ora por eles e que eles foram batizados pelo poder de Deus, que Paulo impôs as mãos sobre o povo lá de Éfeso, e o Espírito Santo veio na vida deles, e eles começaram a falar em línguas, e eles profetizaram. Então, quando Paulo está falando, se fortaleçam no Senhor, e sejam cheios no seu poder, ele está falando do poder do Espírito de Deus. Que eu posso ser como um cidadão de Éfeso, que já fui batizado, que já tem uma caminhada, mas que não entendi esta dimensão do poder. É o que aconteceu lá. Diante das magias de Éfeso, Paulo não tem nenhuma dúvida. Os discípulos de Éfeso precisavam do poder de Deus. Por isso, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Segundo ponto que ele nos fala é, vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você está vendo, gente? Isso aqui não é discurso pentecostal, é Paulo. É ele que está falando. Não sou eu que estou colocando, é ele que está falando. Hoje à noite eu falarei mais sobre a armadura de Deus, esteja aqui. Mas basicamente ele está dizendo o seguinte, estejamos vestidos. Estejamos prontos para a batalha espiritual do dia a dia, porque a nossa luta, sim, não é contra pessoas. A minha luta não é o foco daquele que me irrita, que me leva à loucura. Não são seres humanos, existe algo superior a essa relação. E aqui nos coloca um grande problema, né? Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que os problemas delas estão associados a outras pessoas. Mas Paulo parte do seguinte princípio aqui, olha, Jesus já falou sobre isso. Você ama a Deus acima de todas as coisas e você ama o seu próximo como a si mesmo. Então, problemas de relacionamento é ame mais. Engula a seco, quando precisar, por amor ao Senhor. Porque não há interpretação para tudo, não há justiça para tudo, o que você acha não é o que o outro acha, o que o outro acha não é o que você acha, não há pleno acerto nas relações humanas, mas há o que eu me submeto a você, você a mim, eu tolero a você e você a mim, e nós crescemos nesse processo de caminhar junto, porque senão a gente vive um braço direito entre direita e esquerda, entre daqueles que são assim e aqueles que são assados, e vive a sociedade dessa forma em plena guerra. Então ele fala, não, negócio de gente aqui, Jesus já resolveu, ame como ele amou, ame dando a sua vida, mas é contra nessa outra camada que acontece o que ele está tentando chamar a nossa atenção, contra os poderes, contra as autoridades. Olha a classificação que ele está fazendo, ele não está falando tudo é capeta, tudo é demônio, ele está dando classes. Ele está dizendo, contra os dominadores deste mundo de trevas. Se você fica curioso para procurar o que significa essa bendita palavra significa cosmocratores. Ela aparece uma única vez na Bíblia. A única vez que ela aparece na Bíblia é nessa hora que Paulo está falando de realidades espirituais, ou do que ele chama de poderes do mundo. E ele usa essa palavra que aparece somente aqui nesse texto, e essa palavra aparece em papiros de magia. Essa palavra aparece em inscrições romanas sobre textos, essa palavra aparece em textos mágicos do mundo antigo.
Paulo pega essa palavra que é comum a todo mundo e fala, então, é isso aí, gente. É isso aí mesmo. Estou dizendo contra, isso tudo é real e existe e estão aí em função. Então Paulo está indo contra não só Artemis, a Diana dos Efésios, a padroeira de Éfeso. Ele está colocando todos os poderes, todas as autoridades, todo o cosmocrátoris. Ele deixa claro que essas forças espirituais do mal devem ser vencidas a partir então da consciência das regiões celestiais pelo poder de Cristo em seus seguidores. Ele não diz isso para causar medo, porque estava todo mundo ali tranquilo com essas magias. Ele não diz isso para colocar os cristãos fazendo nenhum processo de cura espiritual. Ele só estava dizendo, gente, isso existe, isso é verdade, abram os olhos. Abram os olhos. Neste próximo semestre, nós teremos outras batalhas. Algumas você já traz consigo do primeiro e de longa caminhada. Mas eu quero te encorajar nesta manhã para você fazer uma adição deste componente. Existe uma guerra espiritual que ela tem por alvo vencer o invencível, mas ela vence o invencível quando nós damos as brechas. É uma guerra perdida. Mas sabe quando alguém quer perder e fala, eu levo alguns comigo? Frase típica, né? Se eu rodar nesse esquema, eu levo todo mundo. Abro a boca e todo mundo cai comigo. Fala da corrupção brasileira. Existe uma guerra espiritual e ela tem por alvo vencer o invencível. E ela só poderá atuar na sua vida e te vencer se você abrir as brechas e basear a sua fé nas letras de Éfeso, ou nas letras da sua crença, ou nas letras das suas simpatias. Aí você fala, não pastor, ninguém faz isso aqui. Não faz, e faz inclusive usando a própria palavra de Deus. Faz usando o que a Bíblia diz para não fazer. Jesus em nós basta. O poder do seu sangue basta. Crer na cruz basta, viver na cruz, com a consciência da cruz, basta. Pedir ao Espírito que nos dê forças para encarar todo o mal e discernir o mal. Nesse momento em que não tem nada a ver, tudo pode, o canto da terra é esse. E aí eu começo a generalizar todas as coisas, eu não tenho mais filtros. Nós vivemos um momento que é comum cristãos submeterem os seus olhos, os seus sentidos a tudo quanto é desgraça. E quando você vai falar, eu acho que isso não convém não, pastor. Isso aí todo mundo faz, todo mundo mesmo faz, inclusive capetas e demônios. Eu não sou chamado para fazer o que todo mundo faz. Nós somos chamados para sermos seres separados. Essa é a definição de santidade. Raça eleita, povo exclusivo, sacerdócio real. Eu não vou com as outras, eu vou com o outro. O único Senhor absoluto. Então abra os olhos e perceba que sim, a nossa alma está guardada nele, a nossa salvação é garantida por ele e estaremos com ele eternamente. Mas tenha atenção. Porque você pode estar vivendo problemas crônicos que nunca saíram da sua vida porque as brechas continuam abertas. E o leão vai lá e continua a morder. E problemas crônicos são cada vez mais crônicos e cada vez mais difíceis de nos livrarmos deles. Porque nós pegamos eles e de repente eles se tornam conforto. É igual chocolate no dia do frio e de fome. Eu preciso de um conforto, uma caloria extra. É igual. Aí nós caímos na apostasia, nós caímos no esfriamento. Aí vem aquilo que é igual feitiçaria, que é rebelião. A cabeça vira uma oficina do diabo. E aí nós podemos nos tornar detestáveis como os mornos de Laodiceia. Meus irmãos, firmes no Senhor.
nutridos pela sua palavra, levando o cativo para a cruz de Cristo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, como Paulo disse. Cheios do Espírito venceremos todas as batalhas. Não tema o mal, não tema o mundo, as potestades, os dominadores, não tema nada disso. Mas seja conhecido por Deus e seja conhecido pelo mal. Que o mal possa olhar para nós e dizer: eu conheço Jesus, conheço Paulo e conheço você. Porque se ele disser que não te conhece, é porque daí a gente não faz diferença alguma. E nós somos chamados para proclamar libertação aos cativos, como Jesus nos ensinou. Nós somos chamados para ser a voz das boas notícias, não a voz da frustração. Nós somos chamados para proclamar que porque Ele venceu, nós vencemos. Nós somos chamados não para usar amuletos nas nossas pernas, mas para dizer: somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso o maligno não nos toca. Vamos ficar em pé e orar. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, que incluiu não só a salvação das nossas almas, mas a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e que nos deixa ter certeza absoluta de que, sendo o Senhor por nós, quem será contra nós, Senhor? Então dá-nos nesta manhã consciência desta guerra espiritual, para estarmos mais atentos à Tua palavra, para quando ouvirmos os murmúrios, Senhor, do mal, seja na nossa mente, seja através da boca do próximo, seja na mídia, seja onde for, que possamos discernir o que é voz do sagrado, o que é voz da terra, o que é voz do santo e o que é voz profana. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos esta consciência hoje, para minimizarmos, Deus, tanto drama crônico que se instala na vida do Teu povo, e que não sai, que só piora, e que só reverbera em outras atitudes, em mais e mais e mais ações, sem solução. Senhor, coloca hoje essa impressão de que em Ti estão todas as respostas, todo o poder e toda a libertação. Então somente dê-nos força e coragem, Senhor, para render tudo, como Paulo escreveu, levar cativo, levar aprisionado para a cruz de Cristo, e deixar na cruz de Cristo aquilo que pode ser uma brecha em nossas vidas. Feche então todas as brechas nesta manhã com o poder do Teu sangue, Senhor. Feche todas as brechas com o poder do Teu Espírito, para que possamos sim, Senhor, viver nesta dimensão de que o Senhor cuida de nós, sendo, Senhor, o Seu povo conhecido pela terra, pelos céus, por tudo que há nessa terra, por todas as camadas, que sejamos estes, como diz o Apocalipse, marcados pela marca do Senhor, em nome de Jesus. E se há em nosso meio qualquer medo, Senhor, medo de morte, medo de demônios, que esse medo saia pelo poder do sangue de Jesus, pois não temos o poder, não somos nós, mas o poder é Teu na nossa vida, e é o Teu poder quem nos protege, é o Teu poder que nos ama e que nos abraça. Então dá-nos discernimento, Senhor, para encararmos todas as guerras do próximo semestre, pelo poder do Senhor, Deus da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Ele, Ele é a nossa força. Oh, aleluia, Senhor, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Expresse o seu amor aos seus irmãos, vamos nos abraçar e dizer que o poder